Olá, está no ar para todo o Brasil o primeiro programa da temporada 2017 do MP Cidadão. De cara nova, novo cenário e novo formato, é o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje, nós temos o prazer de receber o Dr. Eduardo Gussen, ele que é o novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, e também vão participar do programa o professor Marcos Cavalcante, que é coordenador do Centro de Referência em Inteligência Empresarial da UFRJ, e o presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, o ambientalista e professor do Departamento de Economia da PUC do Rio, Sérgio Besserman Viana. Bom, eu queria dar boas-vindas a todos, mas eu queria começar com o Dr. Gussen. Dr. Eduardo Gussen, o senhor tem agora um mandato de 2 anos pela frente, nós queremos parabenizá-lo e a sociedade deseja que o senhor tenha pleno êxito. A gente queria saber quais são os projetos para esses 2 anos à frente do MP do Rio. Olá, Zé Fernandes. O desafio, sem dúvida alguma, é muito grande. O país, o Estado do Rio, vive uma crise moral, econômica, social, política muito grande. E o Ministério Público, como defensor dos direitos sociais, tem uma participação intensa nesse processo. Eu tenho certeza que estamos nos estruturando, nos preparando para enfrentarmos esse momento e com certeza amadureceremos e acho que sairemos fortalecidos desse período aí. A gente está vendo como assim, uma das primeiras iniciativas que estão sendo implementadas no MP, o projeto MP em Mapas. O que é isso exatamente? Sim, nós vivemos a era digital e dentro dessa era digital está inserida a sociedade do conhecimento. O que nós fizemos foi construir uma plataforma digital que se desenvolve através de 3 eixos, um eixo georreferencial, um eixo estatístico e outro da informação. O grande objetivo é, acima de tudo, empoderar o cidadão e dar maiores condições ao membro, seja ele promotor de justiça ou procurador de justiça, para que desempenhe as suas funções de uma forma mais célere e efetiva. A gente tem, inclusive, algumas imagens, né, para colocar no monitor sobre o trabalho que está sendo feito lá no Ministério Público nesse segmento. Isso aí, o que é exatamente, doutor Gussen? Como eu havia dito anteriormente, Zé Fernandes, você observa que a grande quantidade, a intensidade de mapas, e ela se desenvolve muito nesse eixo georreferencial, exatamente para inserir o membro do Ministério Público e o cidadão no contexto local da sua atuação ou das suas reivindicações. E como nós temos uma atuação multidisciplinar, passando pela área de educação, passando pela área de saúde, também do consumidor e outras também, assistência social, nós damos condições ao cidadão de chegar com maior facilidade e detectar esses problemas. Doutor Marcos Cavalcante, pelo que nós estamos vendo aqui, o Ministério Público está apostando muito em transparência. Esse é um caminho irreversível? Eu acho. Nós estamos entrando, como o Dr. Gussen falou, na sociedade do conhecimento. Só um dado para as pessoas, às vezes acham que isso é uma discussão muito longe da realidade delas. E hoje, mais da metade das exportações americanas são de produtos intangíveis, são coisas que a gente não segura na mão, né? Como software, programa de televisão, informação, consultoria, pagamento de royalties. Ou seja, mais da metade da riqueza do mundo hoje circula pelo formato digital, não circula mais pelos portos, estradas e aeroportos. Então, assim, a informação e o conhecimento passaram a ser o insumo fundamental para se criar valor na sociedade. Então, ao Ministério Público reunir num espaço como o MP e Mapas esse conjunto de informações que afetam a vida de cada cidadão, ele está prestando um serviço que eu não conheço no mundo, um banco de dados com amplitude e diversidade do que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro. É uma iniciativa pioneira, eu diria, porque ela reúne bancos de dados que já são importantes, como o do IBGE e outros aqui no Brasil, e de uma forma que o cidadão, de uma forma acessível ao cidadão. E eu lido muito com alunos, né, com estudantes que desenvolvem aplicativos,
Quer dizer, o material ali, o insumo de informação que tem ali no banco de dados do Ministério Público vai possibilitar a dezenas de jovens criarem aplicativos com serviços úteis para o cidadão. E acho que a transparência é o grande mote da sociedade que a gente está vivendo hoje. Eu diria que com essa quantidade de informações que estão aí disponíveis, o nosso risco é a gente deixar todas essas informações na mão de uma grande empresa como o Google ou o Facebook. Na hora que o Ministério Público assume essa tarefa de reunir essas informações e disponibilizar de forma aberta ao cidadão, ele está garantindo a transparência e a democracia, né, no acesso a essa informação. Isso é fundamental nesse mundo novo que a gente está entrando agora no século XXI. Doutor Sérgio, a questão ambiental, que é fundamental para todos nós, também está sendo mapeada, está sendo planilhada. De que modo isso pode contribuir para uma melhoria da informação do cidadão, da nossa vida no cotidiano? Acho que, de uma maneira... Bom, primeiro, é uma alegria estar aqui ao lado do Dr. Gúcio, é uma alegria conhecer esse trabalho, que o Marcos e o Dr. Gúcio e eu ajudei um pouquinho, né? Sem dúvida. Mas a questão ambiental aqui não diz respeito apenas à natureza do Estado e do local, como foi bem ressaltado. Diz respeito ao bem-estar e à qualidade de vida de cada cidadão e da família. Nós estamos falando de proximidade a lixões insalubres, estamos falando de saneamento básico, estamos falando de qualidade do ar que se respira e, portanto, das mais variadas doenças que são muito diretamente afetadas por isso. E estamos falando do acesso ao verde, que numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito verde, mas é muito desigual, por isso a importância do local. Todo o eixo em direção à região metropolitana, você já vai ter muita dificuldade de encontrar parques, encontrar verde. Então, mapear, não no sentido de mapear no sentido de permitir que o conhecimento se aproprie da informação para acionar o Ministério Público, para estar junto com o Ministério Público, para promover algum tipo de ação social, comunitária, política. Esse é o futuro, no sentido exato do que o professor Marcos, meu amigo, disse. E eu vou até me atrever a dizer uma coisa. Nós estamos num momento em que a informação e o conhecimento estão disponíveis de tal maneira para todos, que se começou até, em função da campanha eleitoral norte-americana, a utilizar a expressão pós-verdade. Esse tipo de trabalho é justamente de uma importância tão fundamental para o futuro da civilização, porque ele é que vai permitir que a sociedade do conhecimento seja a sociedade da verdade mais profunda, ou do debate mais profundo, ao invés de ser o da pós-verdade, onde qualquer coisa tem valor igual. Pois é, doutor Gúcio, pela fala do senhor, assim, me chamou a atenção, né? A gente tem que reformular conceitos, né? Eu aprendi antigamente, né, que o Ministério Público estava sempre numa posição de passividade, ele aguardava a sociedade se manifestar e, mais recentemente, o Ministério Público começou a ter uma posição de proatividade. Esse novo mecanismo, ele cria uma terceira configuração, seria uma simbiose entre a sociedade e o Ministério Público, e essa ferramenta ela vai possibilitar essa via de duas mãos permanente, né? A pergunta é bem pertinente, José Fernandes. A nossa atuação, até bem pouco tempo, era uma atuação muito focada em processo, era muito demandista, totalmente voltada para o Poder Judiciário. Hoje em dia, nós pregamos, divulgamos uma atuação mais resolutiva, mais preventiva, nos antecipando aos danos. Então, eu acho que esse é o conceito de Ministério Público moderno. Nós podendo, inclusive, orientar mais os gestores públicos sobre as melhores práticas para que esse dano não se efetive e acabe prejudicando a sociedade no momento final. Bom, gente, o programa está super interessante, a gente vai fazer um pequeno intervalo, não saia daí, MP Cidadão volta já já.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando sobre o projeto MP em Mapas. A gente falou sobre alguns aspectos genéricos aqui do programa. Eu queria especificar em algumas coisas, Dr. Gussen. Hoje está muito mais comum acessar a internet via telefones móveis, smartphones, do que os computadores tradicionais, né? O MP em Mapas tem essa preocupação de tornar essa ferramenta acessível ao cidadão comum no meio da rua, por exemplo? Tem sim, Zé Fernandes. Nós vivemos um momento da interconectividade e, sem dúvida alguma, os aplicativos, os smartphones são uma forma bem eficaz de facilitar o acesso da sociedade aos meios jurídicos. E o Ministério Público, sem dúvida alguma, já tem a sua ouvidoria, tem o 127 também, que o cidadão pode nos acessar através do telefone, e agora, cada vez mais, através dos aplicativos dos Androids. E tenho certeza que a sociedade, tendo uma certa paciência com isso também, porque essa tecnologia, o desenvolvimento dela é muito veloz e nós estamos nos adaptando a isso, eu tenho certeza que cada vez mais o cidadão vai ter muita facilidade em se comunicar com as instituições públicas. Ele, sem dúvida alguma, está se desenvolvendo, nós estamos nos preparando para que, através desses aplicativos, o cidadão possa localizar uma escola e nos informar as deficiências dessa escola, os hospitais nos informando as carências desses hospitais, na área do consumidor, os postos de gasolina. Então, ao clicar em um posto de gasolina e o localizar georreferencialmente, o cidadão já vai saber ter acesso ao contrato social, aos termos de ajustamento de conduta, às ações já propostas contra esse estabelecimento comercial e por aí vai. Então, eu acho que isso é fundamental para o momento novo em que vivemos. Pois é, doutor Marcos. Sim, pode falar. Eu queria completar que o impacto disso sobre a democracia e a maneira de você gerenciar uma cidade, um município. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem cerca de 70 fiscais para controlar o transporte público, ônibus, táxi, transporte escolar. E na recente eleição, vários candidatos disseram que era impossível 70 fiscais fiscalizarem mais de 5 mil ônibus. E, de fato, é impossível. Só que ele não está pensando de outro jeito. Essas ferramentas viabilizam que, em vez de 70 fiscais, você tenha 5 milhões de fiscais. Toda a população da cidade do Rio de Janeiro é que pode e deve fiscalizar e avisar via aplicativo: olha, o ônibus não parou no ponto, aquele professor não apareceu na sala de aula, aquele médico está faltando no hospital. Não precisa ter fiscal da prefeitura para isso. Essa profissão acabou. O cidadão agora pode assumir esse papel, e uma ferramenta dessa, com o Ministério Público associado, você empodera o cidadão. Esse discurso de empoderar o cidadão, de dar poder ao cidadão, ele ganha concretude, né? Sim. Pois é, doutor Sérgio, o senhor acha que a administração pública ela pode ficar mais eficiente com essa participação mais efetiva do cidadão? Pode. Pode, por um lado, por um outro vetor, que é a ferramenta em si, permite uma avaliação muito mais rápida, objetiva, direta do resultado das políticas públicas. Mas o aspecto mais importante é o da sua pergunta e o da colocação do professor Marcos, é a possibilidade de cada cidadão participar da política sem aquilo que antigamente seria chamado de a importância do sigilo para o poder. Na verdade, cada cidadão pode não só acionar o Ministério Público, como ele pode, por exemplo, cobrar o parlamentar em quem ele votou. Quer dizer, como assim? Eu votei em você porque você disse isso, mas eu estou vendo aqui que as coisas... Então, isso pode, neste momento em que no mundo inteiro, no Brasil muito especialmente, porque nossas estruturas políticas e nossa desigualdade estão, na minha opinião, bastante anacrônicas, mas no mundo inteiro há uma crise de representatividade política, e é esse tipo de ferramenta que vai construir uma democracia que não é uma conversa de democracia direta ou representativa. Na verdade, como uma democracia pode ser mais profunda
mais eficiente, exatamente o sentido da sua pergunta. Doutor Gussen, seria um romantismo nosso a gente imaginar que esse tipo de ferramenta, esse tipo de programas, né, de iniciativas, pode tornar o homem público mais ético, mais responsável, mais comprometido, nem que seja a base da imposição do cidadão? Zé Fernandes, eu quero te dizer o seguinte, não tenho a menor dúvida que isso ocorrerá e ocorrerá num espaço de tempo bem curto. E o nosso trabalho é muito facilitado a partir do momento em que nós temos hoje ferramentas como a Lei de Acesso à Informação. Então, saiba que o Ministério Público vai atuar com muita ênfase na captação desses dados que hoje são obrigatórios. E o cidadão precisa ter acesso a essa informação até para poder identificar quem são seus representantes. Então, não tenho a menor dúvida que, em um breve período, a sociedade já vai ter se ambientado com esses novos mecanismos hoje à disposição e vamos avançar muito no controle das gestões públicas. Doutor Marcos, vai ser muito difícil a sociedade aprender a mexer com esses Não brinquedinhos? acredito, não. Eu lido com jovem, né? Eu dou aula sempre para jovens de 20 anos de idade, assim, e acho que isso aí, eles ensinam as pessoas mais velhas, eu acho que, e o brasileiro em particular, eu morei algum tempo fazendo meu doutorado fora do Brasil e a facilidade com que o brasileiro lida com a tecnologia e inovação é reconhecida no mundo inteiro. Então eu não acredito que seja um problema, e o exemplo disso é o celular, que hoje você tem mais aparelhos telefônicos, né, de celular do que população. Tem mais de 200 milhões de aparelhos. E em todas as classes sociais, não é uma coisa restrita. Né? É uma ferramenta de trabalho hoje para uma série de profissionais que, como pedreiros, né, trabalhadores autônomos, que veem no celular, no aparelho, a possibilidade de acessar os seus clientes, a sua rede de clientes. Então, eu não acredito que seja um problema, eu acho que as pessoas têm uma facilidade grande e as tecnologias estão cada vez mais amigáveis também. Pois é, doutor Sérgio, e a gente tem hoje a possibilidade do partilhamento de informações de uma maneira muito mais veloz também, né? Essas informações qualificadas, doutor Marcos, doutor Gusto estão dizendo, elas podem ser partilhadas instantaneamente. Podem. Né? E isso será de grande importância para as duas questões que foram colocadas primeiro pelo Dr. Gussen e depois pelo professor Marcos. De um lado, o partilhamento aumenta o empoderamento, o grupamento social interessado numa solução, num equacionamento de uma questão. De outro lado, eu aprendi com um cardeal que o reitor da PUC, o professor Josafá, meu amigo, trouxe do Observatório do Vaticano de Ciências, que diálogo não é dia entre logos, palavras, não é só entre palavras. Eu digo, o Marcos diz, dia em grego não quer dizer só entre, quer dizer também aprofundar, ir mais longe. Então, o verdadeiro diálogo não é esse, eu tenho uma opinião, eu tenho outra opinião. O verdadeiro diálogo é quando os dois aprofundam suas opiniões e um convence o outro ou não, mas de qualquer maneira ambos saem enriquecidos. Então esse partilhamento, ele vai permitir não só, repetindo, compartilhar informações, mas vai permitir que além do muito importante que o Marcos nos disse, que o diálogo se aprofunde. É muito importante Twitter de 3 linhas, WhatsApp, mas também é muito importante ler livros de 300 páginas e assim por diante. E esse compartilhamento facilitará um mapeamento de verdade. Doutor Gussen, esse fluxo de informações também ajuda a oxigenar o próprio Ministério Público? O Ministério Público também, de base desse volume gigantesco de informações, pode também reorientar sua política de atuação? Com certeza. Além de reorientar, vai qualificar muito mais a nossa atuação no nosso dia a dia. Então, hoje, o próprio cidadão já pode acessar o nosso site, que, aliás, tem sido procurado com muito mais intensidade, e ao acessar o nosso site, ele já identifica o link do Ministério Público em mapas, e ali, tanto ele como cidadão podem ter contato com essa diversidade
de informações. Quantas áreas são monitoradas, mais ou menos, doutor Gussen? Hoje em dia nós temos mais de 180 camadas, ou seja, mais de 180 camadas diferentes. Então você pode identificar ali OS, você pode identificar ali postos de combustível, pode identificar pontos de ônibus, metrô, enfim, é uma infinidade de informações à disposição de todos. Uhum. Olha, o programa está muito interessante, eu acho que renderia outros programas, né? Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando do projeto MP em Mapas. Eu queria começar esse bloco aqui com o professor Bessermann. De que forma os indicadores socioeconômicos, né, eles podem ser obtidos por essa ferramenta e no que eles podem ajudar o cidadão comum de uma maneira geral? Primeiro, eles permitem, como o Dr. Gussen já mencionou antes, localizar. Localizar aí pode ser o espaço, seu bairro, seu bairro ainda, seu município, ou localizar seu interesse, um posto de gasolina, um lixão, uma área de proteção ambiental. E, em segundo lugar, tanto para o cidadão como, embora você possa falar com mais propriedade, para o próprio Ministério Público, contextualizar o caso individual na situação socioeconômico-ambiental, como a gente quiser chamar, na realidade em que aquele caso ocorreu. O próprio judiciário vai se beneficiar muito da possibilidade de entender que um determinado evento, um crime, uma ilegalidade, qual é o contexto social econômico em que aquilo está acontecendo, o que modifica naturalmente a forma como você analisa a questão. Doutor Gussen, será possível, vamos imaginar aqui um quadro, já que estamos em exercícios de futurologia, já no presente, né? É possível que a gente tenha integração com outras ferramentas da internet, por exemplo, o Waze. Eu vou até um posto de gasolina que o senhor estava se referindo e ele avisar, olha, esse posto de gasolina já teve várias autuações por venda de combustível adulterado. Será possível a gente chegar a esse ponto? Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. E nessa linha da pergunta feita ao professor Sérgio Bessermann, eu gostaria de registrar também o seguinte, o Zé Fernandes. Nós criamos recentemente, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, um Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, vai ser o Ministério Público do Rio de Janeiro produzindo seus próprios indicadores, produzindo os seus próprios diagnósticos também, volto a dizer, nas mais diversas áreas, assistência social, saúde, educação. Então, com isso, nós vamos poder fazer um trabalho muito mais profundo, muito mais qualificado. Então, eu acho que a nossa atuação vai ficar muito fortalecida a partir desses mecanismos modernos que já estão à nossa disposição. E você já tem recebido algum feedback da sociedade, já nesses primeiros instantes do MP em Mapas? Muito, sem dúvida. E muitas sugestões também, porque é um campo ao lado superior direito em que o cidadão, ao acessar, pode tirar dúvidas ou fazer sugestões, o que ocorre com muita frequência. Sem prejuízo de outras conexões com outros aplicativos, Dr. Marcos, pode ser que sejam criados novos também, né? Com certeza. Eu acho que com essa possibilidade de ter acesso às informações, é inimaginável. A gente não vai ser o Ministério Público que vai definir quais são os aplicativos. A sociedade, ao ter acesso às informações, vai bolar novos sistemas, novos aplicativos para facilitar a vida dos cidadãos. E os pesquisadores também. A própria Fiocruz, que é uma instituição de pesquisa muito séria, ela já acessou os dados do MP em Mapas para poder mapear com mais precisão, né, tanto a questão das doenças de dengue e tal, como as condições socioeconômicas daquela região ali.
porque isso pode influenciar a proliferação de uma doença. Então, para os pesquisadores, ter acesso a essas informações de forma centralizada e organizada e confiável é de uma riqueza inestimável. Assim, as pesquisas vão avançar muito. A própria relação com a imprensa vai ser muito fortalecida também. Porque a partir do momento em que os jornalistas passam a acessar o aplicativo, passam a acessar a página do Ministério Público em Mapas, ele qualifica também as matérias, as reportagens deles. Isso tem acontecido com muita frequência também. Porque a alimentação de dados, né, doutor Gussen, ela é instantânea, né? Ela é permanente, né? Sim, ela é instantânea e cada vez mais outros órgãos se juntam a nós, fortalecendo essa ferramenta. E a ferramenta também está disponível para qualquer instituição que se interesse por ela. Como o professor Marcos Cavalcante diz com muita propriedade, dentro dessa sociedade do conhecimento, o que há de mais precioso é o compartilhamento das informações. E o Ministério Público, sem dúvida, está aberto a compartilhar ferramentas como essa. Aliás, no discurso de posse do senhor mencionou que o Ministério Público precisa olhar para si próprio, precisa ter um novo olhar, né? Essa mentalidade vai ser possível ser partilhada com os outros MPs do Brasil inteiro, já que a gente está falando para o Brasil inteiro também? Sim, sem dúvida alguma. Hoje em dia, essa plataforma já se encontra disponível no banco de projetos do Conselho Nacional do Ministério Público. É de livre acesso, é de fácil acesso e qualquer tipo de instituição que queira firmar um convênio conosco, nós podemos fornecer todo o know-how e acho que a tendência é que isso aconteça. Pois é, doutor Marcos, a gente mencionou isso rapidamente, né? Só acredita que a gente pode estar criando mecanismos para uma geração de homens públicos mais comprometidos com a ética? Eu também acredito fortemente nisso, assim. Eu acho que, e não por mérito individual de cada um, mas porque essa transparência, jogar luz, né, sobre a ação pública é o melhor remédio para a gente poder ter cidadãos mais conscientes e homens públicos com maior envergadura, né, ética e moral. E eu só queria chamar a atenção para um último ponto que o Dr. Gussen já falou no início também, que é o seguinte: o Ministério, a Lei de Acesso à Informação, ela faculta a cada cidadão o direito de solicitar informações ao seu gestor público ou qualquer entidade. E você ter isso junto do Ministério, e o Ministério Público obriga. Se o Ministério Público determinar que um órgão público tem que dar aquela informação em tal prazo, ele tem que dar. Então, acho que essa parceria, essa possibilidade que o cidadão tem de, via Ministério Público, conseguir ter acesso às informações, e não só para o cidadão, mas os jornalistas, eu acho que vai garantir que os homens públicos vão ficar cada vez mais sendo forçados, entre aspas, a agirem com transparência e com retidão. Doutor Gussen, e para encerrar, o que o cidadão carioca e fluminense podem esperar do Ministério Público nesses próximos 2 anos tão complicados aqui no Brasil? Eu repito, o Zé Fernandes, o momento de crise é um momento também de muita reflexão e de muito amadurecimento e crescimento. O cidadão pode saber que o Ministério Público vai envidar todos os esforços para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa. É isso que esperam da nossa instituição e é dessa forma que iremos agir. Tá bom. Gente, olha, o nosso programa, como eu já mencionei aqui, estava muito bacana. A gente tem temas aqui para fazer outros programas, vamos fazer certamente, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a presença do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Eduardo Gussen, do professor Marcos Cavalcante, ele que é coordenador do Centro de Referência em Inteligência Empresarial da UFRJ, e do economista e ambientalista Sérgio Besserman Viana. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e fique sempre conosco. Tchau.